Samael a um Veor, mensageiro para a nova era. Item estudante. Disse que o Senhor é o Avatara da nova era de Aquário. Gostaríamos de saber o que simboliza em si esse nome. Avatara, Kalki, Buda, Maitreya, ou seja, Buda Maitreya Kalki Avatara da nova era de Aquário. Isso está em todos os livros, no entanto, muitos, pois, não sabemos, na realidade, o que é Buda Maitreya Kalki Avatara da nova era de Aquário. Então lhe rogamos, venerável mestre, responda-nos essa pergunta concretamente. Item mestre. Com o maior gosto darei resposta à pergunta formulada por nosso missionário gnóstico internacional e vê que Kalki Avatara é, certamente, o Avatara para a idade do Kali Yuga, na era do Aquarius. A palavra Avatara significa mensageiro. Inquestionavelmente, entendese por mensageiro, quem entrega uma mensagem, e como quer que a mim me coube o trabalho de entregar tal mensagem chamazeme mensageiro, em sânscrito, Avatara. Um mensageiro ou avatara, no sentido mais completo da palavra, é um portador de recado, o homem que entrega um recado, um servidor, ou servo da grande obra do Pai. Que esta palavra não se preste a equívocos, está especificada com inteira claridade. Sou, pois, um criado ou servente, ou mensageiro que estou entregando uma mensagem. Alguma vez dizia, sou um carteiro cósmico posto que estou entregando o conteúdo de uma carta cósmica. Assim, pois, meus caros irmãos, a palavra avatara não deve conduzir-nos jamais ao orgulho, posto que somente significa isso, e nada mais que isso, é um emissário, alguém, um criado, um servente que entrega um recado, uma mensagem, e isso é tudo. Quanto aos termos Buda Maitreya, pois há que analisá-los um pouquinho, a fim de não cair em erro. O Buda íntimo, em si mesmo, é, digamos, o real ser interior de cada um de nós. Quando o íntimo ou real ser interno de alguém conseguiu, propriamente, sua autorrealização íntima, é declarado Buda. O termo Maitreya é individual e coletivo. Do ponto de vista individual, representaria um mestre chamado Maitreya, mas do ponto de vista, digamos, coletivo, entendese por Buda Maitreya, no sentido mais completo da palavra, qualquer iniciado que tenha logrado, digamos, cristificar-se, e isso é tudo. Está dito. Item estudante. Obrigado, venerável mestre. Agora, passando pois, a uma derivação da anterior pergunta, queremos perguntar-lhe, em que consiste essa mensagem que o Senhor veio entregar à humanidade? Item mestre. Certamente se trata de uma mensagem específica, para a nova era do Aquarius. É uma mensagem completamente revolucionária, muito diferente a tudo que se houver ensinado em séculos passados, e no entanto, indispensável para a novidade que nestes momentos se inicia, entre o augusto troar do pensamento. À diferença de antigos ciclos, digamos, zodiacais, este ciclo de Aquário nos leva a muito profundas reflexões. As escrituras de todos os tempos nos falaram de um grande cataclismo que se avizinha, e isto não o ignoram quem tem estudado a fundo a Bíblia. O Gênesis de Moisés cita o dilúvio universal e o Apocalipse de São João nos fala da água ardente de fogo e enxofre, que é a morte segunda, quer dizer, a Bíblia se inicia com a água e conclui com o fogo. A água e o fogo se debatem mutuamente, a humanidade, pois, quando não perece pela água, perece pelo fogo. Já sabemos que a humanidade dos tempos antigos pereceu pela água, com a segunda catástrofe transalpaniana que mudou totalmente a fisionomia de nosso globo terrestre. A presente humanidade perecerá pelo fogo e os terremotos, assim está escrito. Quem tem investigado alguma vez a doutrina secreta de Anahak, poderá evidenciá-lo. Muitos são os profetas que nos falaram sobre o mesmo, recordemos a Maomé, recordemos o sermão profético de Yeshua ben Pandira, Jesus de Nazaré, as profecias dos Maias, etc., etc., etc. Não está longe o cataclismo final. Podemos assegurar que estamos às portas, ainda que isto pareça incrível. Também parecia incrível aos habitantes da Atlântida, que estivessem às portas da submersão daquele continente, quando o Manu Vaivasvata, que não é outro mais que o Noé bíblico, lhes falava da grande catástrofe que se avizinhava. As pessoas riam e diziam, este homem está louco, e em vésperas da grande tragédia todos comiam, bebiam, se divertiam, se casavam e se davam em casamento, como dizem as Sagradas Escrituras,
e no outro dia eram cadáveres. Assim também por estes tempos, as pessoas comem, dormem, se divertem, se degeneram cada vez mais e mais, e dentro de pouco já serão cadáveres. Haverá um fogo e que ninguém poderá apagar. O dia do grande incêndio está perto, vem uma catástrofe espantosa, os terremotos se intensificam de instante em instante, de momento em momento, tenhas em conta que o fogo do interior da Terra se acha em desassossego. Sucede que no Atlântico, e sobretudo no Pacífico, existem fendas muito profundas, no Pacífico se acham as mais fundas, e a água já está em contato com o fogo interior da Terra mediante tais fendas, então, é claro, que estão se formando vapores e pressões dentro do interior do globo terrestre, e tais pressões e vapores são os que originam os terremotos. Conforme aumentem tais pressões e vapores, os terremotos irão se intensificando, e chegará o dia em que ninguém poderá, pois, viver em paz, viver tranquilo, e as cidades cairão como castelos de cartas feitas pó, feitas cinza. Assim, pois, essa é a crua realidade dos fatos. Assim como nos dias de Noé, que já disse, é o mesmo Manu Vaivasvata, houve um povo seleto, quer dizer, um exército de salvação mundial que escutou os ensinamentos daquele Manu Avatara, e que foi salvo de entre as águas e pôde abandonar o continente antes que este se submergisse definitivamente, para entrar ao coração da Ásia. Assim também, agora está se formando um exército, e é óbvio, que sobre mim pesa a maior responsabilidade. Em seu momento e em sua hora, e em seu dia indicado, haverá um novo êxodo. Este povo, este exército de salvação mundial da raça ariana, estará formado pelos seletos, pelos distinguidos, por aqueles que tenham querido escutar a mensagem que estamos entregando à humanidade. E é óbvio que tal povo, que tal exército, será salvo secretamente. Esse é, exatamente, o objetivo de minha labor, essa é, exatamente, a missão que se nos encomendou. Escutar a mensagem e vivê-la é, pois, o mais indicado para aqueles que queiram ser salvos. Item estudante. Venerável mestre, essa mensagem sua, pois, disse que é um real corpo de doutrina, é lógico que por ser um ensino tão completo, pois, encerra em todas as suas partes um corpo de doutrina. Esse corpo de doutrina vem sendo o mesmo de Moisés, o mesmo de Jesus ou alguma diferença? O senhor poderia nos explicar, mestre, em que consiste esse corpo de doutrina? Item mestre. Os princípios básicos da grande sabedoria universal são sempre idênticos. Tanto o Buda, como Hermes Trismegisto, Quetzalcoatl ou Jesus de Nazaré, o grande Kabir, etc., entregaram uma mensagem. Cada um deles contém, em si mesmo, os princípios cósmicos de tipo completamente impessoal e universal. O corpo de doutrina que estamos entregando agora é revolucionário no sentido mais completo da palavra, mas contém os mesmos princípios que ensinara o Buda em segredo a seus discípulos, ou aqueles que o grande Kabir entregará em segredo aos seus. É o mesmo corpo de doutrina, só que está apresentado em forma revolucionária e de acordo com a nova idade que já se avizinha. Quando digo assim, nova idade que já se avizinha, não estou me referindo, propriamente, à era do aquário que já começou ou iniciou. Quando eu falo da nova idade, que já se avizinha, refiro-me à futura idade de ouro, pois, o exército de salvação mundial que estamos preparando agora, tem que receber os ensinamentos que se darão na futura idade de ouro. Essa futura idade de ouro virá depois do grande cataclismo, e o mesmo se sucederá nesta era do aguador que já está começando. Assim, pois, quem recebe este tipo de ensinamentos, se prepara, de fato, não somente para a idade do aguador, senão também para a futura idade de ouro. Este corpo de doutrina, em si mesmo, é claro, específico, concreto, se fundamenta em os três fatores da revolução da consciência: nascer, morrer, sacrificar-nos pela humanidade. Devidamente entendido? É claro que há que nascer, quer dizer, chegar ao nascimento segundo, morrer, é necessário eliminar todo o ego que levamos dentro, a fim de que a essência, o espírito, fique em nós puro, perfeito, imaculado, sacrificar-nos pela humanidade. Isso é amor, na prática. Estar sempre dispostos a dar até a última gota de sangue por nossos semelhantes. Assim, pois, o corpo de doutrina, repito, se fundamenta nos três fatores da revolução da consciência. Estivemos dando uma série de ensinamentos claros e precisos, devidamente ordenadas em forma didática e dialética para a nova era.
Em princípio ensinamos o Kinder, que está constituído por obras tais como o matrimônio perfeito, a Revolução de Bell, Rosa Ígnea, Catecismo Gnóstico, Consciência Cristo, a Ponte Secretos de um Guru, Mais Além da Morte, Olhando ao Mistério, etc., etc., etc. Livros de ensino médio são precisamente aqueles que estão condensados nas mensagens de Natal de cada ano, e haverá um ensino de tipo muito superior, muito elevado, que se começará a dar dentro de uns quantos anos. Assim, pois, todo o ensino se divide em 3 aspectos: Kinder, médio e superior. Isto corresponde aos 3 graus da maçonaria oculta: aprendizes, companheiros e mestres. Também sabemos que existem adeptos aprendizes, adeptos companheiros, e adeptos adeptos. São sempre 3 graus fundamentais. Os mistérios os tiveram e nós também os temos na forma de transmitir o ensino. Em nossos estudos, em nossa organização, temos câmaras para principiantes, quer dizer, primeira câmara, temos uma segunda câmara e temos uma terceira, como quem diz, aprendizes, companheiros e mestres. Isto em forma simbólica, porque é claro, que não quero dizer com isto, que os irmãos que estão em terceira câmara sejam todos mestres, ou algo pelo estilo, não, mas em forma simbólica está organizado tudo de acordo com essa ordem. Assim, pois, meus queridos irmãos, o ensino que estamos dando se desenvolve em forma completa, correta, a fim de que todos possam assimilá-la. O objetivo, pois, é que os irmãos, nossos discípulos, os estudantes, aqueles que estão pisando a senda que conduz à liberação final, quem estão formando o exército de salvação mundial, não somente estudem nossos livros, não, isso não é suficiente, se necessita algo mais, se necessita que meditem neles, que compreendam cada palavra, cada frase, e por último, é necessário que o experimentem, que vivam, que possam autorrealizar-se mediante o corpo de doutrina. E a isso vai, precisamente, o corpo de doutrina, a servir de instrumento, a servir de indicação para autorrealizarão. Item estudante. Venerável mestre, o Senhor nos falava agora de que, ou nos deu a entender, que ao Senhor lhe cabia fazer o mesmo papel de Noé. No entanto, nas religiões ensinam que Noé salvou a seu povo em uma arca de madeira, que durou 1 ano construindo-a e que pôs um par de cada espécie à arca, e que aos 40 dias desembarcou toda essa quantidade de animais e gente. O Senhor poderia nos dizer, se realmente essa arca é de madeira, ou é simbólica, ou as religiões não o explicaram suficientemente. Item mestre. A Arca da Aliança é completamente simbólica. Seria absolutamente absurdo supor que tenha existido uma arca de madeira onde tivessem cabido as distintas espécies, um par de cada uma das espécies animais que povoam o mundo. Tenhas em conta também que na época aquela da Atlântida, existiam gigantescos répteis voadores, enormes mamutes, grandes e gigantescos dinossauros, etc., 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 que não teriam cabido, de maneira nenhuma, em uma pobre arca de madeira, construída pelo velho Noé. É óbvio que com um só animalzinho desses, bem pesado, teria tido, tal arca, como para ir-se ao fundo. Ademais, tenhas em conta, que segundo a lenda, aí deveria ter ido também toda a sua família. Em nenhum transatlântico moderno, equipado com as melhores maquinarias, etc., e instrumentos técnicos, teria podido transportar um par de cada uma das criaturas que povoam a face da Terra. Assim, pois, sejamos claros e compreensivos em tudo isto. Essa arca é completamente simbólica e esteve no Santo dos Santos do Templo de Salomão. Há que saber compreender o que estamos falando. A Arca da Ciência, indubitavelmente, é o que se quer citar na Bíblia. A Arca da Ciência esteve também, repito, representada em forma de miniatura simbólica ou alegórica no Santo dos Santos do Templo de Salomão. Disse que 2 querubins haviam de lado e lado da arca, que se tocavam com as pontas de suas asas e se achavam na atitude do homem e da mulher durante a cópula. Quando os soldados de Nabucodonosor reentraram no Santo dos Santos, exclamaram: Este é o Deus que vós os judeus tanto preconizáveis e de cujas virtudes vos sentíeis orgulhosos. E é que, claro, o que iam entender, então, os profanos e profanadores? Dentro da arca estava o livro da lei, ou seja, as tábuas da lei, a vara de Arão, que significa o faluz, o princípio viril, sexual, masculino, a copa ou gomor,
dentro da qual estava contida a semente ou o maná do deserto. Esta copa ou gomor não é mais que o uterus, o útero, o ioni feminino. A arca da aliança, pois, ou a arca de Noé, não é outra coisa senão a arca da ciência. Indubitavelmente, não poderia ser entendido tal enigma, se não conhecêssemos, devidamente, o arcano AZF. O grande arcano. Obviamente, o mesmo, o citado arcano, só pode entendê-lo quem tem estudado, alguma vez, tantrismo budista tibetano, a Sexo-yoga, com todos os mistérios do Lingam Yoni, e isso é tudo. Entendido? Item estudante. Sim, venerável mestre. Outra coisa que seria bom que nos esclarecesse, é algo que flutua sobre a crença de todas as pessoas religiosas, o qual esperam para um futuro, e é aquela parte em que diz o Mestre Jesus, ou alguém diz nas Sagradas Escrituras, que virá sobre as nuvens o Filho do Homem. Muita gente crê que ele vem voando e que aterrissa em alguma parte e diz, eu sou o Cristo e vai levando o que ele quer, e vai deixando os que não lhe agradam, não é? Gostaríamos de uma explicação muito concreta sobre como é aquilo de que virá sobre as nuvens o Filho do Homem. Item mestre. Tudo há que entendê-lo do ponto de vista esotérico, concreto, claro e definitivo. Já se sabe que, em esoterismo, as nuvens representam, precisamente, o mistério, a cortina que esteve sempre diante do Santo dos Santos para cobrir aquela arca, na que se diz que Noé se salvou com toda a sua família. É claro que quem aceita o grande arcano trabalha na grande obra, é salvo secretamente destes cataclismos, como se salvou o povo seleto na antiga Atlântida antes da submersão. Ponto e à parte. Assim, pois, que o Filho do Homem venha detrás das cortinas do esoterismo, é verdade. E em verdade vos digo, meus queridos irmãos, que o Filho do Homem se acerca. Não é o Filho do Homem algo, como creem muitos, exclusivamente nosso venerável grande mestre Yeshua Ben Pandira, essa é uma forma de antropomorfizar ou dogmatizar o que não se deve, quer dizer, antropomorfizar o ensino esotérico. Para saber o que é o Filho do Homem, se necessita saber Cabala hebraica. Se abrirmos nós a Cabala hebraica, o Zohar, devemos buscar de imediato a árvore da vida. 1. Por meio desse esquema da árvore da vida, pode orientar-se e saber o que é o Filho do Homem. Na árvore da vida vemos os 10 sefirotes. Keter, o ancião dos dias, está no mais alto, depois aparece a Chokma, ou seja, o segundo Logos, o Cristo, Vishu, depois Bina, o Espírito Santo, terceiro Logos, o Senhor Shiva. Depois há um abismo e depois desse abismo aparece Chesed, esse Chesed não é outra coisa senão o íntimo, átimo inefável, falando em linguagem, rigorosamente sânscrita, a seguir segue a alma espiritual, que é feminina, o Budi, o Gebura, o rigor, a lei. Depois Tiferet, a alma humana. Prosseguindo encontraremos a Netzash, a mente, e a Od, escrevês H, o D, Od, o corpo astral e a Jesod, o princípio fundamental do sexo, o fundo vital do organismo humano, o Linga Sharira dos teósofos, e logo Malkut, o mundo físico. Eis aí os 10 sefirotes. O primeiro triângulo é lógico, Keter, Chokma e Bina. O segundo triângulo é ético, Chesed, Gebura, Tiferet. O terceiro triângulo é mágico, Netzash, Od e Jesod. Malkut, o mundo físico, é um sefirot caído. Bem, se o primeiro triângulo é logóico, tem um centro básico na manifestação, está especificado, precisamente, em Keter, o primeiro logos. Quanto ao segundo logos, tem sua viva representação, ou centro de gravitação, no segundo triângulo, que é precisamente Tiferet, a alma humana, o Filho do Homem. E por último, o terceiro logos, tem seu centro de gravitação, no terceiro triângulo, em Jesod. Assim pois, meus queridos irmãos, todos aqueles que entendam isto, não esqueçam que o Filho do Homem é o Tiferet da Cabala hebraica, vivo representante, digamos, do Logos, e a alma humana em si mesma, chamada, digamos, a integrar a totalidade de nosso ser, como se diria em Cabala, a totalidade dos 10 sefirotes da Cabala. O Filho do Homem é o que tem que estabelecer o pleno equilíbrio dentro de nós mesmos. Aqui e agora, o importante é, precisamente, preparar o templo para o Filho do Homem. Quando está pronto esse templo interior, íntimo, particular,
de cada um de nós, então ele entra em nós, ele vem entre as nuvens do esoterismo, ou sobre as nuvens do esoterismo, como se disse. As nuvens do esoterismo, porque entrou aos mistérios, a magia prática e transcendental. Entendido? Item estudante. Sim, mestre. Já que a propósito tocamos este ponto, das pessoas, derivada também das religiões, e é que todo mundo confunde ao Cristo cósmico com o Mestre Jesus. O Senhor quer nos explicar qual é a diferença entre o Cristo cósmico e o Mestre Jesus. Item mestre. É claro que o Cristo cósmico é impessoal, universal, e está mais além da personalidade, da individualidade e do eu. É uma força cósmica que se expressa através de qualquer homem que esteja devidamente preparado. Um dia se expressou através do Mestre Yeshua ben Pandira, Jesus de Nazaré, outro dia se expressa através de um Hermes Trismegisto, ou através do Buda Gautama Sakyamuni. Em todo caso, o Crestus cósmico é universal e pode expressar-se através de qualquer avatara, através de qualquer homem que esteja devidamente preparado, no sentido mais completo da palavra. Item estudante. Mestre, o senhor em alguma ocasião escreveu que para a mulher pudesse autorrealizar-se totalmente, teria que mudar de corpo por um corpo masculino. Mas agora o senhor nos diz que a mulher tem os mesmos direitos tanto físicos como espirituais para herdar, pois, a sabedoria e a imortalidade, exatamente igual ao homem. Gostaríamos que nos esclareça este aspecto, mestre. Item mestre. Certamente, no passado, pensávamos que para que a mulher pudesse autorrealizar-se haveria de tomar corpo masculino. Nos baseávamos no fato de que Jesus de Nazaré não era mulher, e o Buda Gautama Sakyamuni tampouco, nem Hermes Trismegisto, nem Quetzalcoatl. Logo, ao nos encontrarmos agora entre o grupo mais seleto da humanidade, refiro-me ao grupo secreto, ou aos retores deste mundo, formado por, melhor digamos, é claro que mudamos de opinião. E não se trata simplesmente de opinião, no sentido do que se entende por emissão de um conceito com respeito a que outro possa ser o verdadeiro. Não, tratei, pessoalmente, com um grupo muito seleto, estive em contato direto com os irmãos da ordem superior, estive entre esse grupo, pessoas de carne e osso como nós, mas imortais, ali encontrei a várias damas adeptos, cujos corpos datam de há milhares ou milhões de anos para trás. Uma delas me surpreendeu por sua juventude e sua extraordinária beleza. É de uma idade indecifrável. Trata-se de damas ressurretas. Os corpos destes imortais não se sabem de que idade são, em todo caso, são mestres de perfeição que ressuscitaram de entre os mortos, que têm o elixir de longa vida e que possuem a medicina universal, que sabem transmutar o chumbo em ouro e que governam a natureza inteira. São os retores deste mundo, e repito, entre eles encontrei a várias damas adeptos, ressurretas e imortais. Por tal motivo, houve de me ver na necessidade de ter que retificar, as mulheres alcançam também a imortalidade, têm os mesmos direitos que o homem, podem ressuscitar de entre os mortos, cristificar-se em forma absoluta, etc. Isso é claro. Se lermos nós, cuidadosamente, o Gênesis, encontraremos a palavra Elohim, mas refiro-me à Bíblia hebraica primitiva, não a estas Bíblias de agora que estão adulteradas e arranjadas de acordo com os interesses de certas seitas. Não, olhemos a Bíblia hebraica primitiva, original. A Deus se lhe cita com a palavra Elohim. Agora, Elohim é uma palavra que se escreve com H intermédia, Elohim, e se pronuncia Elohim porque o H soa como o J, e significa deusas e deuses. Se a uma religião se lhe tiram as deusas, tal religião ficou colocada então à metade do ateísmo. Uma religião sem deusas é metade ateísta, porque se a Deus lhe tiramos a metade não fica senão a metade. Se Deus é deusas também, e lhe tiramos a parte feminina, fica a metade, a masculina nada mais. Logo, essa religião, uma religião assim, se colocou, de fato, à metade do ateísmo materialista. Elohim significa deusas e deuses, refere-se ao exército da voz. É uma palavra feminina com um plural masculino. Esse é o verbo de que nos fala São João. Assim, pois, Deus é masculino e Deus é feminino à vez. Por tal motivo, as mulheres têm os mesmos direitos que os homens, e se os homens ressuscitam de entre os mortos, como assim é e me consta, porque eu vi, ouvi, toquei e palpei, também as mulheres têm o mesmo direito à ressurreição.
Chegou a hora em que as mulheres compreendam que podem chegar à perfeição total se assim o querem. O que sucede é que no passado muitos homens subestimaram sempre as mulheres, quiseram tirar-lhes sempre seus direitos, humilhá-las, mas chegou a hora em que a mulher se subleve contra esses falsos conceitos e ocupe, de fato, no mundo e na sociedade, o posto que realmente lhe corresponde. Isso é tudo. Item estudante. Bom, venerável mestre, nós como discípulos da divina Gnosis, é lógico que aceitamos sem lugar a nenhuma dúvida, todas e cada uma das partes do corpo de doutrina que o Senhor nos tem ensinado, porque a experimentamos já e sabemos que fora dali, não há nada. Mas as pessoas de fora, as pessoas religiosas e não religiosas, e todos aqueles inquietos que buscam algo fora de suas crenças, e que têm dúvidas e demais, lhes é um pouco difícil aceitar isto, assim, de primeira vez. Eu lhe pergunto, mestre, o senhor em que se baseia ou que razões ou motivos tem para assegurar estas coisas que diz, e por que a humanidade tem que crer-lhe ao senhor, precisamente o que o senhor ensina? Item mestre. Bom, com o maior gosto darei resposta a tudo isso. O que estou dizendo se baseia na experiência direta, posto que este corpo de doutrina não é puramente teórico, trata-se de algo prático, de algo que qualquer um pode vivenciar por si mesmo, que qualquer um pode verificar em forma precisa. E é claro, que aquele que queira chegar a experimentar isto que nós estamos dizendo, deve, antes de tudo, despertar consciência. Muitos poderiam me objetar dizendo que estão despertos. Isso é o grave. Por que quando um crê que está desperto não se esforça em despertar? Ainda que vocês não o creiam, ao redor de nós seguem se sucedendo os mesmos fenômenos mágicos dos tempos antigos. Quem tenha lido As Mil e Uma Noites não poderá deixar de me compreender. O tal livro, aparentemente fantástico, mas no fundo, tremendamente verdadeiro, se fala de fenômenos mágicos que existiram na Lemúria, na Atlântida, nas épocas hiperbórea e polar. Geralmente, as pessoas se inclinam a crer que esses fenômenos mágicos pertencem a um passado remoto, mas que agora nada disso existe. É lógico que os ignorantes ilustrados e as pessoas de todo tipo, em geral, dormem profundamente, mas ignoram que dormem. Se estivessem essas pessoas despertas, poderiam ver os fenômenos mágicos da antiguidade. Estes existem agora, e são de tipo físico e psíquico à vez. Se alguém pudesse despertar, dar-se-ia conta de que tais fenômenos são do mais natural, que estão se processando de instante em instante ao nosso redor, aqui mesmo neste mundo físico, material. É óbvio que se alguém chegasse a surpreender tais fenômenos, a vê-los, e não estivesse devidamente preparado, poderia até perder a vida, porque certas forças elementais da natureza cuidam de tais coisas. No entanto, se faz necessário despertar, e não para perder a vida como poderia inclinar-se qualquer um a crer depois de ouvir estas frases, não, senão para, precisamente, poder pisar a senda que o há de conduzir à verdade e com exatidão matemática. Porque a verdade não é questão de crer ou não crer. A verdade nada tem a ver com as ideias que um possa ter sobre a mesma. A verdade nada tem a ver com nossos conceitos ou opiniões, um pode dar-se ao luxo de crer o que queira, experimentar é diferente, meus queridos irmãos, podemos pôr-nos 1 milhão de teorias sobre o fogo, mas somente vimos a saber que queima, quando metemos o dedo na chama. Assim é a verdade. Há muitos que pensam que estão na verdade porque têm um dogma metido na cabeça, mas isso não é a verdade. Há muitos que creem que estão na verdade porque meteram tal ou qual livro sagrado de capa a capa, mas isso não é a verdade. Repito, a verdade não é questão hipótese, nem do que um creia ou deixe de crer, trata-se de experimentar. Aquele que chega a conhecer a verdade, se fará livre. Assim o disse Jesus, o grande mestre, e assim é. Mas conhecer a verdade não significa aceitar o raciocínio de tal ou qual autor, nem de tal ou qual pregador, nem de tal ou qual tese sustentada por este ou outro livro. Não, conhecer a verdade significa meter o dedo na chama e queimar-se, quer dizer, experimentá-la em si mesma, diretamente, tal qual é, e não como diz a razão que é entendido. Item estudante. Sim, venerável mestre. Item mestre. Assim, pois, não trata de que as pessoas creiam ou não creiam o que eu estou dizendo, não, trata-se de que experimentem o que estou dizendo, e isso é diferente.
De alguma forma há que experimentar o doutor. Se queremos ver os micróbios devemos usar o microscópio e se queremos ver as estrelas, um telescópio. Assim também, quem queira experimentar a verdade necessitará um instrumento, algo com que experimentar. Afortunadamente, está em nós a essência, a consciência. Bom, há que desengarrafá-la de alguma maneira, tirá-la de entre os elementos inumanos em que está enfrascada, porque uma vez livre nos permite então, experimentar o real, ver, ouvir, tocar e palpar, o que escrevemos em nossos livros. Mas há que tirá-la de entre o ego, de entre o eu, de entre o mim mesmo, de entre o si mesmo, este eu, que muitos consideram divino, realmente é uma cápsula, uma garrafa, a garrafa aquela onde está o geniazinho enfrascado, o ego, o geniozinho que está dentro, metido ali entre essa garrafa, não é outra coisa senão a alma, a essência, temos que tirá-la de entre o ego, para que essa essência, livre, possa experimentar a verdade, possa ver, ouvir, tocar e palpar o que em cada uma de minhas obras escrevi. De maneira que há que destruir, pois, o ego. Se não se destrói o ego, como poderia libertar-se a alma, a essência? Desintegrar o ego, a muitos lhes parecerá molesto isto, e mais ainda, quem adoram ao ego não tem vontade de desintegrá-lo, verdade? Há muitos egoístas no mundo, pessoas equivocadas que estão crendo que o ego é Deus dentro deles. Pobres pessoas vão pelo caminho do erro. Se essas pessoas tomassem o trabalho de autoexplorar-se a si mesmas, descobririam o que é o ego. Não há dúvida de que tal ego não é mais que um conjunto de agregados psíquicos inumanos, ira, cobiça, luxúria, preguiça, inveja, mentira, gula, orgulho, etc., etc., etc. Há que autoexplorar-nos a si mesmos? É verdade. E quando um descobre um erro, um defeito, tem que desintegrá-lo, mas primeiro há que entendê-lo, antes de queimá-lo. Só através de uma meditação interior, profunda e impiedosa sobre um mesmo, sobre o próprio erro que um quer reduzir a pó, pode nos dar compreensão. Quando já está compreendido, resta um pouquinho mais, saber suplicar. Todos temos uma mãe cósmica, um princípio ígneo universal, um forrá, quer dizer, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes, de que falam os indostanes. Se a ela lhe suplicamos, é óbvio que com seu fogo flamejante, desintegrará o erro que compreendemos. Necessitais de uma didática, eu a dei em meus livros. Que se estudem todos o mistério do áureo florescer. Conforme formos acabando com nossos erros, a consciência se irá liberando. Uma consciência livre poderá experimentar o que tenho escrito em meus livros. Não se trata, pois, de que me creiam ou de que não me creiam, o que faz falta é que cada qual possa experimentar por si mesmo. Diferenciamo-nos, pois, de quanta seita, escola ou religião que exista por aí, no fato de que nós damos práticas que vão encaminhadas à demonstração, mas à demonstração didática. Não queremos cobaias, nem tampouco vamos servir de cobaias de laboratório a ninguém. Que cada qual experimente em sua própria pele, que cada qual seja, por si mesmo, capaz de investigar e de experimentar diretamente. Em nossos livros há técnicas suficientes para a investigação, para a experimentação. Nós cultivamos a ciência da religião, isso é gnosis. Não estamos contra nenhuma religião, esclareço. Não estamos atacando a ninguém, esclareço. Unicamente estudamos a ciência da religião e isto não prejudica a ninguém. Assim que o que logre libertar sua consciência, pois, com ela poderá estudar o que escrevemos em nossas obras. E isso é tudo. Item estudante. Mestre, já que o Senhor nos falou, pois, de sua mensagem, e do corpo de doutrina, e de que o Senhor é o Avatara, e demais, bom, pois, nós, logicamente, jamais duvidamos do Senhor, não o duvidamos no princípio, menos agora. No entanto, há muitas outras pessoas de outras seitas que dizem ter seu Avatara, há alguns que dizem que eles são o Avatara de Aquário. Por exemplo, conhecemos por lá na Venezuela, há uma seita de um senhor Laferriere que dizia que ele era o Avatara, creio que ele, pois, desencarnou. Como o senhor poderia nos explicar, pois, que haja pessoas que afirmem algo sem ter a maneira exata de comprová-lo, mestre? Item mestre. O dia da queima se verá a fumaça.
Lembrem-se vocês que também muitos profetas apareceram na época de Jesus, e todos se diziam a si mesmos avataras de peixes. Mas só um triunfou, esse foi Jesus de Nazaré, o Cristo. Muitos profetas, muitos messias, haviam nas épocas aquelas da Atlântida, que a si mesmos se consideravam avataras e se faziam adorar como tais. Mas só um saiu triunfante de entre as águas do dilúvio universal. Esse, o único, foi o Manu Vaivasvata, que levou a seu povo até a meseta central através do terremoto e das inundações. Assim também, meus queridos irmãos, muitos por estes tempos, poderão dizer, eu sou o Avatara, mas, os fatos falarão por si mesmos e se saberá quem é o Avatara. O dia do grande incêndio, aquele que seja capaz de tirar a seu povo de entre o fogo e as chamas, no momento crucial e definitivo do fim da raça ariana, esse é o Avatara, os fatos falarão, repito, serão os fatos, a árvore se conhece por seus frutos, tal árvore, tal fruto. Em todo caso, aqui estamos entregando a mensagem. Sou o Avatara, ainda que não o creiam muitos, e que se prepare nosso grande exército. Isso é tudo, com isso digo tudo. Item estudante. Mestre, outra pergunta que nos parece muito interessante, e mais que tudo, importante, é o fato de que a Bíblia é um só livro, com um só ensino, com um só corpo de doutrina, e no entanto, deu margem para que da mesma Bíblia saiam quantidade de religiões, de seitas, para que todas sejam distintas e no entanto se apoiem na mesma Bíblia, ou seja que cada qual a interpreta, pois, à sua maneira e como bem quer. O senhor que opina sobre este aspecto? Ou o que pode ensinar à humanidade o senhor, com relação à Bíblia, mestre? Item mestre. Bom, a Bíblia é o corpo da doutrina, o Talmud é a alma da doutrina, onde está a alma nacional judia, mas o espírito da doutrina está no Zohar, a Cabala judia. Estes três livros, em geral, se complementam entre si. A Bíblia, em si mesma, está escrita em clave e só poderia entender-se com o espírito da doutrina, que está na Cabala judia. É, pois, na Cabala judia onde se acham as chaves para interpretar a Bíblia. Sem a Cabala judia, não é possível interpretar, corretamente, a Bíblia. No entanto, há pessoas empíricas que querem interpretar a Bíblia com a Bíblia mesma, e o fazem simplesmente por ignorância, porque ignoram que a Bíblia está escrita em clave. Há quem compaginam versículo com versículo, para dar interpretações, capítulo com capítulo, etc., etc., mas todas essas são formas da ignorância, esse é empirismo absurdo. A Bíblia, em si mesma, é sagrada. Mas há que conhecer as chaves que permitam sua interpretação, e tais chaves, repito, estão na Cabala judia. Esses são, pois, os três livros que os judeus fizeram conhecer, e todos, em si mesmos, formam a doutrina, Bíblia, Talmud e Cabala judia, que é o Zohar. Mas, prova de que as pessoas não entendem a doutrina, é que há milhares de seitas fundamentadas na Bíblia. Muitas vezes, de um só versículo sai uma seita, e estão se multiplicando tanto as seitas, que chegará o dia em que haverão tantas seitas como versículos há no Novo Testamento. O fato mesmo que não se ponham de acordo as seitas, de que cada uma interprete em forma diferente, de que não cheguem a conclusões iguais, nos está indicando que estão confundidos, todos. Pois se não estivessem confundidos não haveria mais que uma só seita, uma só religião. Quando são muitos os pareceres, há confusão, e é óbvio que cada seita tem seu parecer, então todos estão confundidos. É necessário conhecer as chaves para poder interpretá-la. Se se estudam as chaves, se quem investigam a Bíblia estudassem Cabala judia, todos se poriam de acordo, então não haveria senão uma só grande religião, baseada nos ensinamentos crísticos. Não há dúvida de que a Bíblia é alegórica, simbólica, que não se pode interpretar a letra morta. Entendido? Item estudante. Sim, venerável mestre. Venerável mestre, todos os pseudo-ocultistas e pseudo-rosacrucistas, pseudo-teosofistas, etc., defendem, a capa e espada, a evolução. O senhor, no entanto, diz que não, que fora da evolução existe seu oposto que é a involução, e a revolução. Como é que o senhor se enfrenta a toda essa quantidade de cavalheiros, muito ilustres, que falaram tantas maravilhas da evolução? Item mestre. Bom,
Que cada qual pense como queira, as pessoas são livres de pensar e toda organização de tipo pseudo-esotérico ou pseudo-cultista pode opinar como bem queira. Em todo caso, eu falo baseado em fatos concretos, claros e definitivos. A evolução e sua irmã gêmea a involução são duas leis que trabalham em forma harmoniosa e coordenada em toda a natureza. A evolução e a involução constituem o eixo mecânico da grande natureza. A evolução no grão que germina e na planta que se desenvolve e que dá fruto. A involução na planta que entra no período de caducidade, degeneração e morte. A evolução na criatura que se gera dentro do claustro materno, no menino que se desenvolve, no jovem forte. Existe involução no ancião decrépito que se precipita depois em braços da morte. A evolução em todo o planeta que surge a vida, em toda nova unidade cósmica, em todo o Sol. A involução em todo o mundo que se degenera e morre, até converter-se em lua a mais. Isto da autorrealização íntima do ser, é algo diferente, devemos meter-nos pelo caminho da revolução da consciência. Esse é o caminho angosto e estreito que conduz à luz e que muito poucos são os que o acham. Por isso foi que o grande Kabir Jesus disse, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à luz e muito poucos são os que o acham. Esta é a senda da revolução da consciência. Enquanto um esteja metido dentro dessa roda do Sansara, não entrou no caminho que o há de conduzir à liberação final, tal roda é o arcano 10 do Tarot. Pela direita sempre subirá no bis evolucionante e pela esquerda descerá sempre tifão involuente. Em cima da roda está a esfinge, que representa os grandes mistérios do sexo. Tal esfinge está coroada com a coroa de 9 pontas de aço que representa a nona esfera, ao sexo. Quem queira, verdadeiramente, entrar pela senda da revolução da consciência, pelo caminho que conduz à luz, deverá afastar-se da roda, sai dessa mecânica involutiva e evolutiva da natureza. A revolução íntima do ser não se consegue à base de mecanismos de nenhuma espécie, senão à custa de trabalhos conscientes e padecimentos voluntários. Evolução e involução são fenômenos completamente naturais, algo mecânico, algo que não pode conduzir a ninguém à liberação final. O que creem vocês, acaso? Pensam que os gigantes aqueles monstruosos, de épocas antediluvianas desapareceram? Creem vocês que os famosos plesiosaurios, dinossauros e todos esses grandes répteis voadores que outrora assolavam ao mundo, deixaram de existir? Não, se equivocam. Eles evoluíram e hoje são simples germes que flutuam na natureza, mas se esses germes, de repente, encontrassem um ambiente favorável, similar àquele no qual evoluíram e se desenvolveram, se meteriam outra vez em processo de crescimento e evolução até converter-se novamente no que foram, enormes e gigantescos monstros. Dia chegará em que os laboratórios poderão jogar com a mecânica evolutiva e involutiva, então poderão fazer crescer, fazer evoluir, dentro de qualquer cubeta especial, algum monstro desses antediluvianos, que agora se encontram em estado de micróbio. Poderão desenvolvê-lo, e logo fazê-lo evoluir intencionalmente, até convertê-lo outra vez em germe. O mesmo se pode aplicar às plantas, e aos mundos. Há que sair de uma vez disso, de tais dogmas, voltar-nos mais conscientes, resolver-nos a entrar, de verdade, por essa porta estreita que ensinou Jesus de Nazaré. Resolver-nos, de verdade, a caminhar por esse caminho apertado de que nos falou Jesus de Nazaré, o Cristo, e que nos conduz à liberação final. Isso é tudo, esse é meu conceito sobre o particular. Item estudante. Mestre, antes de terminar esta gravação, não queremos nós, de maneira nenhuma, desaproveitar o momento para fazer-lhe uma pergunta que sempre tivemos, com certa inquietude. Carlos Marx negou, de certa maneira, em sua dialética e sua doutrina materialista. Negou a existência de Deus, a existência de espírito, a existência de alma, e que quando o homem morre, pois, se acabou e não apareceu por nenhuma parte. No entanto, os físicos estão demonstrando através da arte da fotografia, já que fotografaram, pois, a aura de uma pessoa, e fotografaram, inclusive, egos, ou o que chamam almas andando por aí, e estão penetrando no mundo ultrafísico. O senhor, que explicação nos pode dar sobre este aspecto, mestre? Item mestre. Bom, Carlos Marx era judeu, e como quer que amava sua religião em extremo, até o fanatismo,
e se considerava membro do povo eleito por Deus. Segundo ele, inventou uma arma para destruir todas as religiões do mundo, mediante o ceticismo. Essa arma foi a dialética materialista. Para fazer esse prato, essa farsa, tirou da dialética de Hegel seus princípios metafísicos, e assim pôde elaborar seu sofisma, ou melhor digamos, toda essa série de sofismas que constituem sua dialética materialista. Obviamente, com ela destruiu muitas seitas, no entanto, tão só está no princípio. O objetivo de Carlos Marx vai muito mais longe, é acabar com todas as religiões. Os princípios desta tese que estou expondo, podem lê-los vocês em uma obra que se intitula Os Protocolos dos Sábios de Sião. Ali exclamam, os sequazes da religião judia, não importa que nos caiba encher ao mundo de materialismo e de repugnante ateísmo, o dia em que nós triunfarmos, ensinaremos a religião de Moisés, devidamente codificada e em forma dialética, e não permitiremos no mundo nenhuma outra religião. Carlos Marx não fez, realmente, senão cumprir com os protocolos dos sábios de Sião, mas ele não era materialista, o primeiro inimigo do materialismo dialético foi Carlos Marx. Todavia recordamos a primeira internacional, quando Pondose de pé diante dos trabalhadores disse, senhores, eu não sou marxista. Assombrados todos lhe disseram, mas, como é possível? Se o senhor é nosso mestre, como não vai ser marxista? E por 3 vezes respondeu, não sou marxista, não sou marxista, não sou marxista. Devido a isto, veio a divisão dos líderes trabalhadores, desde então nasceu o bolchevismo, anarquismo, anarcosindicalismo, etc., 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 quer dizer, se dividiu em múltiplas seitas políticas. Quando Carlos Marx morreu, renderam-se-lhe honras fúnebres religiosas de grande rabino, porque este homem jamais foi materialista, foi um cura ou um sacerdote, para ser mais claro, de tipo judeu. Não estou atacando a religião judia, nem aos judeus. Que não se nos confunda, porque nós não somos sequazes de Hitler, para atacar aos semitas, unicamente estou esclarecendo questões religiosas. Eles têm a ideia de que a religião judia é a única e que está chamada a impor-se mundialmente, e que toda outra religião resulta desnecessária. Lá eles, cada qual é livre de pensar como queira. O que se não está bem, é que se tivessem inventado uma farsa para combater as outras religiões. Muito curioso resulta que na URSS, todas as religiões sejam perseguidas, menos uma, a judia, essa trabalha livremente. Dentro das sinagogas se reúnem os devotos da religião de Moisés, para estudar o Zohar, o Talmud, a Bíblia e etc., etc., mas fora de sua religião, eles mesmos, sendo místicos e sinceros, fazem engolir ao povo a dialética materialista, porque dizem, os gentios não têm direito a ter nenhuma religião, são bestas de carga que Deus pôs para nosso serviço. Assim, pois, não quero com isto, repito, atacar aos judeus. Em questão de religiões há muitos fanatismos, e um fanatismo mais ou um fanatismo religioso menos. Isso é muito comum no mundo. Estou, unicamente, esclarecendo questões religiosas. Tampouco estou dizendo que os judeus sejam perversos nem nada pelo estilo. Há milhões de homens e mulheres que trabalham e ganham a vida com o suor de sua testa, meninos e anciãos que merecem nossa consideração. Jamais seríamos nós conselheiros, nem êmulos de Hitler, nunca cairíamos no erro hitleriano de perseguir aos povos. Mas há milhares de fanáticos no campo religioso, e disso não tem a culpa o povo judeu. Que Carlos Marx foi um sacerdote, é verdade, a arma que inventou, a inventou com um só propósito, acabar com as outras religiões. Assim, pois, que a dialética materialista só pode enganar aos tontos, aos ingênuos, aos que de verdade não conheçam a ciência das religiões, que é a gnosis. E isso é tudo. A ciência da religião vai muito longe, temos métodos e sistemas de investigação que nos permitem comprovar, por si mesmos, os grandes mistérios da vida e da morte. Muitos experimentos se fizeram no campo da metafísica, tomarãs e fotografias, por exemplo, de fantasmas, há milhares de documentos sobre questões psíquicas. Por exemplo, na Sociedade de Investigações Psíquicas de Londres existem multidão de documentos, de provas sobre os acontecimentos metafísicos, sobre as realidades que estão mais além do mundo tridimensional de Euclides. Já se logra, por exemplo,
com aparelhos muito finos baseados em raios infravermelho, fotografar acontecimentos ou assassinatos. Depois destes terem sucedido, no Brasil já há lentes com que se pode fotografar a aura. Tais lentes, com um pouquinho de maior perfeição, poderão fotografar, pois, as criaturas que vivem no mundo ultrassensível, também poderão se fotografar os corpos astrais, mentais, etc. A ótica está perfurando, de fato, a quarta coordenada. Aparelhos acústicos maravilhosos irão assombrando ao mundo cada dia mais, e chegará o dia em que se poderão inventar lentes e aparelhos acústicos o suficientemente fortes, como para permitir comunicar aos vivos com os mortos. Então, as pessoas que vivem no ultra, que vivem na quarta, na quinta, na sexta dimensão, poderão, mediante lentes especiais, fazer-se visíveis e tangíveis aqui no mundo físico. Suas vozes poderão ser escutadas pelas pessoas do mundo tridimensional, do mundo denso ou físico. Quando isso seja, quando avançar um pouquinho mais a ótica e a acústica, será fácil estabelecer uma intercomunicação entre os mundos. Os vivos e os mortos poderão conversar entre si. E isto não demora muito, porque já se está perfurando a quarta dimensão com lentes muito especiais. Também se está aperfeiçoando a acústica. E se um dia é certo que se poderá escutar, perfeitamente, o som dos micróbios, e descobrir até seu modo de comunicação entre eles, também é certo que se poderá escutar os sons do ultra, aquelas vozes que vêm dos desencarnados. Por último, se poderão juntar, perfeitamente, lentes ultrassensíveis e aparelhos especiais de audição, também hipersensíveis, para conversar com as pessoas de outros mundos. Essa é a crua realidade dos fatos. Então se verá que o universo, todo, está formado por distintas dimensões naturais que se penetram e compenetram, mutuamente, sem confundir-se. O mundo tridimensional de Euclides não é tudo. Mas além deste mundo tridimensional existe a quarta coordenada, que é o tempo, e muito mais além desta quarta coordenada, há uma quinta coordenada, formada pelo mundo molecular, e uma sexta, formada por algo que está mais além, digamos, do mundo do tempo e da eternidade, e por último, a dimensão zero, desconhecida. Assim, pois, o mundo tridimensional de Euclides já o conhecemos, longo, largo e alto. A quarta vertical é o tempo, a quinta, a eternidade, a sexta está mais além da eternidade e do tempo e a sétima é a dimensão zero desconhecida, que é a do espírito puro. Que existam, que se possam inventar lentes finos capazes de perceber a vida em outras dimensões da natureza, não é impossível. Muito se descobriu já com o meson. Este se comporta fora das leis do emparelhamento. Vê-se, perfeitamente, que está, digamos, interferido por leis de um universo paralelo. E é certo, a existência dos universos paralelos está demonstrada. Na quarta vertical há um universo paralelo, e na quinta outro e na sexta outro, e na sétima outro, etc., etc., etc. Estamos entrando em um terreno de experimentos científicos transcendentais. A ótica avança, a acústica avança, e a comunicação entre pessoas de distintas dimensões será um fato concreto dentro de muito pouco tempo. Então ficará desmascarado, publicamente, Carlos Marx e os fanáticos ignorantes da religião do Deus Matéria ficarão envergonhados diante do veredicto solene da consciência pública. Todavia nos recordamos daquelas palavras escritas por Carlos Marx em uma revista de Paris, durante seu tempo. Palavras tais, onde se demonstra e declara completamente místico e ademais religioso, pois, entre parênteses, era um grande rabino, religioso. Diz textualmente, mediante o triunfo do proletariado mundial criaremos a República Socialista Soviética Universal, com capital em Jerusalém e nos apossaremos de todas as riquezas das nações, para que se cumpram as profecias de nossos santos profetas do Talmud. Como veem vocês, essas palavras não podem ser de nenhum ateu materialista, senão de um cura religioso, de um rabino, de um fanático, de alguém que quer que sua religião se imponha mundialmente e que se acabem todas as outras religiões. Assim, pois, tolo e nécio é o que se deixa enganar com a farsa da dialética materialista de Carlos Marx, farsa na qual jamais creu seu autor, que foi Carlos Marx. Item estudante. Mestre, através desta dissertação ou esta explicação sua, pois, ocorrei-me fazer-lhe uma nova pergunta que vem muito ao caso, a propósito, pois, do materialismo, do ateísmo e de todas essas coisas.
Os religiosos e os pastores, sacerdotes, etc., falam muito do anticristo, mas, realmente, nunca nos deram uma explicação exata sobre que coisa é o anticristo. Se o Senhor nos pudesse explicar, mestre, em que consiste o anticristo, ou o que é em si. No fundo, o que é o anticristo? Item mestre. Com o maior gosto darei resposta. Nostradamus diz, tão esperado e nunca voltará na Europa, desde a Ásia chegará, da Liga de Hermes há de ser e aos reis do Oriente mandará. Certo autor dizia textualmente, é necessário decompor este vaticínio em 3 corpos. Primeiro, tão esperado e nunca voltará. É uma mensagem apocalíptica. A humanidade esteve esperando ao anticristo desesperadamente, já que com ele, depois dele, virá a parousia, o retorno de Cristo à Terra. Esse mesmo autor continua dizendo, talvez signifiquem estas palavras que as forças do mal desaparecerão e se abrirá para a humanidade uma nova era sem a presença maligna. Além disso, este verso está, curiosamente, calcado do capítulo 17, 8 do Apocalipse, onde diz, e a besta que vejo era e não é. Continua o autor dizendo, da Liga Hermes há de ser. Se o anticristo é a encarnação satânica, deve ser homem de imenso poder, já que do Apocalipse se desprende que se divinizará, quer dizer, que chegará a ter poderes quase divinos, pois, ainda que tenha em suas mãos as possibilidades de Satanás, o anticristo será um homem com todas suas limitações. O que se sabe dele? Que nasceu e que virá com seu imenso poder assumir o papel de destruidor máximo. Onde nasceu? Na Ásia, provavelmente na Ásia Central. O que fará até os 18 anos em que inicie sua vida pública? Nostradamus nos diz, estará em um centro hermético aperfeiçoando seu poder inato. Hermetismo, diz Nostradamus, Liga do Grande Hermes. Trata-se aqui de Hermes Trismegisto, do Hermes dos mistérios egípcios, criador, segundo a tradição, da ciência secreta. As teorias esotéricas consideram que Hermes Trismegisto foi o ser humano que se acercou mais à divindade e só foi superado por Cristo, que logrou o passo total, porque conquanto era homem, era pessoa divina. A escola de Hermes é logicamente espiritual, o que não seria compatível com a obra do Anticristo. Mas se Nostradamus assegura que o Anticristo nascerá da Liga do Grande Hermes, ou seja, dos grandes herméticos, devia ter uma razão poderosa para dizê-lo. Continua o autor do citado parágrafo dizendo, com efeito, cada mago trata de tentar a prova máxima, a do acercamento absoluto de Deus. Logicamente todos fracassam, mas alguns logram resultados surpreendentes. Se o hermetismo é de caráter espiritual e a negação do espírito reside no anticristo, como se pode entender a ideia de Nostradamus? Os investigadores franceses, France Ives e outros, nos dizem em seus respectivos trabalhos que depois de um cataclismo que varreu com uma civilização atlântida muito avançada, onde existia para os iniciados supremos o segredo da imortalidade, os defensores do conhecimento se instalaram em um imenso sistema de cavernas sob o Himalaia, e desde ali, estes filhos da inteligência se dividiram e tomaram sendas opostas. Os espiritualistas dirigem hoje ao mundo desde um ponto chamado Agartha ou Agarthi, enquanto que os satanistas o fazem desde outro chamado Shambhala. Os primeiros teriam criado espiritualmente a grandes iniciados como, por exemplo, Mahatma Gandhi. E os segundos dirigem os elementos e as massas humanas no culto da violência e do poder. Estevese falando em diversas épocas dos últimos 30 anos, dos superiores desconhecidos, que seriam os retores em suas duas frentes, de todo o sublime e de todo o perverso que lhe tem ocorrido à humanidade. De Ásia aparecerá na Europa e reinará sobre todos os reis do Oriente, deve entender-se em forma invertida, ou seja, que dominará primeiro no Oriente onde nasceu, antes de empreender sua guerra contra o Ocidente, quer dizer, entre seus 18 e seus 32 anos, mais ou menos. Digamos, para finalizar este ponto, que Nostradamus nos dá através de distintas centúrias, todos os antecedentes cronológicos, com datas sempre astrológicas, da chegada do Anticristo e que são, 1963, 1º de abril, nascimento da besta na Ásia Central, 1972, inicia sua ação bélica Arábia, 1981, inicia sua vida pública besta, 1996, a besta invade ao mundo, 1999, morte da besta e triunfo da cristandade.
Este último ano, com o reino do sol, virá, pois, uma idade de ouro para a terra. Se, algumas destas datas nas centúrias 1072, uma das mais enigmáticas, diz Nostradamus, 1999, 7 meses depois, do céu baixará um grande rei do horror e ressuscitará o rei Angolmois, e depois uma guerra fará um mundo melhor. 7º mês, 7 meses depois deste ano de 1999? E quem virá? Um grande rei de horror, mas além disso um rei que baixará do céu para ressuscitar, não aos mortos, senão aos justos. Aqueles, que o Apocalipse assinala como, não havendo adorado a besta e tenham perdido a vida por haver rendido testemunho de Jesus. E como já vimos, o rei Henrique o Grande, é para Nostradamus, símbolo da melhor atitude cristã de todos os tempos. Este grande rei poderia ser Cristo, a quem Nostradamus não se atreve a nomear. Essa é a chave da data e podem-se fazer estas deduções. Assim, meus queridos irmãos, o autor destes parágrafos continua fazendo os mais diversos comentários sobre os tempos do fim e sobre o anticristo. Permitamos agora a nós conceituar. Obviamente, havemos de recorrer para esclarecer esta questão aos livros sagrados. Na Bíblia, na 1 de João, capítulo 2, 18-23, encontramos nós algo sobre o anticristo. Diz, filhinhos, já é o último tempo, e segundo vós ouvistes que o anticristo vem, assim agora surgiram muitos anticristos. Por isto conheceremos que é o último tempo. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se tivessem sido de nós, teriam permanecido conosco, mas saíram, para que se manifestasse que não todos são de nós. Mas vós tendes a unção do Santo e conheceis todas as coisas. Não vos escrevi como se ignorasseis a verdade, senão porque a conheceis, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão o que nega que Jesus é o Cristo? Este é anticristo, o que nega ao Pai e ao Filho. Todo aquele que nega ao Filho tampouco tem ao Pai. O que confessa ao Filho tem também ao Pai. Assim, pois, vimos nas Sagradas Escrituras o que é o anticristo, mas necessitamos esclarecer, quem é o mentiroso, senão o que nega que Jesus é o Cristo? Este é anticristo, o que nega ao Pai e a Filho. Mas logo, todo aquele que nega ao Filho tampouco tem ao Pai, dizem as Sagradas Escrituras. Então, o que nega ao Filho do homem, tampouco tem ao Pai. Esse é o anticristo. Mas qual é o Filho? A Bíblia não pode explicá-lo, porque está em clave. E onde está a chave para entender estes parágrafos? No Zohar, na Cabala judia. O que diz a Cabala? Vejamos a árvore da vida. O filho do homem é Tiferet, no grande árvore. E o que é Tiferet? O espírito do homem, a alma humana. E quem nega a alma humana, quem nega o espírito do homem? A ciência materialista, verdade? Os ateus, inimigos do eterno, é certo? Os fanáticos do Deus matéria. Então, o anticristo é a falsa ciência materialista de nossa época. E não é um anticristo, senão muitos anticristos. Por isso está escrito, filhinhos, já é o último tempo, e segundo vós ouvistes o anticristo vem, assim agora surgiram muitos anticristos. Sim, são milhões os anticristos, todos os ateus materialistas, inimigos do ser eterno. Milhões e milhões como as areias do mar. Por que diz Nostradamus que da liga de Hermes há de ser? Simplesmente porque Hermes trabalha com a mente, e eles, de alguma forma, manejam, digamos, a mente, a antítese da parte resplandecente da mente, a antítese da ciência verdadeira, a antítese da real ciência. Toda árvore tem sua sombra, quem poderia negá-lo? Sob o sol toda árvore tem uma sombra. Assim, também, sob o sol da verdade, a mente tem sua sombra. Até a grande sabedoria de Hermes a sua. Qual é a da sabedoria hermética? É óbvio, a ciência materialista, o ceticismo ateu desta época. Esse é o anticristo, esse é o falso profeta, que junto com a grande besta e junto com a grande rameira, com a bestialidade humana, será lançado no lago ardente de fogo e enxofre, que é a morte segunda. Assim, pois, entendase a fundo, esse é o anticristo,
O falso profeta que faz milagres e prodígios enganosos, bombas atômicas, foguetes teleguiados que chegam à Lua, maravilhas na física, na química, etc., etc., etc. Muitos se ajoelharam diante do anticristo, mas nós os gnósticos jamais nos ajoelharemos diante do falso profeta. Isso é tudo.